sou o Padre Francisco, diretor da Brutéria. Tenho a alegria de apresentar o Padre Andreas Lind, meu querido amigo e irmão jesuíta com quem vivi durante bastante tempo. Gostava de dar as boas-vindas a todos a mais um destes cursos da Brutéria. É bom ver a sala a compor-se. Isto é um curso sobre filosofia cristã, especificamente centrada no território francês, embora não exclusivamente. Durará 3 noites, hoje, quarta-feira e quinta-feira, sempre das 9 às 10h30, mais ou menos. Como temos, apesar de tudo, um grupo relativamente grande, temos 60 pessoas aqui a participar no curso, à partida manteremos os microfones bloqueados durante o tempo do curso. Pedirei que as perguntas vão sendo apresentadas por escrito no chat e depois no final o Padre Andreas verá em cada sessão como é que vai pegando nelas e respondendo. Se alguma pergunta ficar sem tempo para ser respondida numa sessão, passará para a seguinte. Este é um tema que, como imaginam, uma casa como a Brutéria interessa muito. É muito bom ver nas inscrições gente de muitos sítios do país, mas também, não sei se me escapou algumas, pelo menos o Marcelo Perino do Brasil também se junta a nós. Temos pessoas de muitos sítios diferentes, pessoas que vivem fora de Portugal. Enfim, é muito bom ver esta possibilidade de haver cursos que se estendem para lá do território da cidade de Lisboa. Enfim, portanto, gostava de dar mais uma vez boas-vindas a todos, em especial ao Padre Andreas Lind. Terminou o doutoramento há muito pouco tempo. Ele pode explicar muito brevemente em quê, quando se apresentar aqui no início, antes de começar o curso. É professor na Faculdade de Filosofia de Braga, e, enfim, alguém que eu próprio tenho imensa vontade de ouvir e de assistir a este curso. Portanto, Andreas, agradeço-te muito pela disponibilidade para este curso, e a partir daqui mandas tu. Ok. Então, muito obrigado, Francisco, pelo convite, e à Brutéria também. É com muito gosto que eu estou aqui. Obrigado a todos por me acolherem neste serão. Como o Francisco disse, eu tive a alegria de viver com ele e com muitos outros jesuítas. 2 dos anos em que vivemos juntos foi na casa onde estou agora. Eu fiz o doutoramento em Namur, que é uma cidade na Bélgica. Acabei em dezembro passado. Trabalhei um dos autores dos quais vamos falar aqui nestas sessões, Michel Henry, também Marion, mas sobretudo esse autor, e uma avaliação que ele faz da crítica ao argumento de Santo Anselmo para demonstrar a existência de Deus. Basicamente foi isso que eu fiz, uma tese modesta, mas pronto, que deu algum gozo e algum trabalho. E então eu tenho algum gosto de apresentar este tema que me foi sugerido. Vou partilhar aqui um PowerPoint. Não sei se estão a ver. Sim. Então eu vou só pôr isto para baixo. Pronto. Então, pronto, tive alguma dificuldade em apresentar este tema quando, por um lado, gosto muito do tema, filósofos cristãos ou filosofia cristã. Será possível? Por outro lado, sinto que é um tema muito, muito vasto, e, portanto, procurei concentrar um bocadinho a ideia, não é? Há aqui uma piada que eu gostaria de começar por dizer, uma pequena graça, que não me esqueço eu vivi com um jesuíta japonês, que se chama Takao, que nos referiu uma vez que às vezes no Japão se falava no capítulo da filosofia cristã, se punham autores como Nietzsche, Marx, e muitos autores criticam o cristianismo, não é? Todos os autores que reagem contra o cristianismo, como estão nessa mundovisão, seriam inseridos nesse capítulo, não é? Todos os autores, de certa forma, têm uma relação com Deus e muito concretamente com a questão do cristianismo, não é? Mesmo que seja para o negar, partem, digamos assim, desse dado do cristianismo para o negar e elaboram o seu pensamento, a sua crítica em relação ao cristianismo e aos conteúdos da fé cristã. Eu nunca mais me esqueço disso, não é? Achei engraçado. Mas pronto,
só para começarmos por perceber que esta noção de filosofia cristã é problemática do ponto de vista histórico, do ponto de vista conceptual, e aqui com vocês gostaria de percorrer um pouco alguns debates que existiram em torno desta questão, não é? De noção de filosofia cristã, não é? Começando pela Bíblia, não é? Para percebermos também a dificuldade que esta noção de filosofia cristã suscita, não é? Na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra filosofia aparece normalmente com um sentido pejorativo, não é? Precisamente a palavra filosofia no plural aparece só uma vez, em São Paulo, na carta que São Paulo escreve aos Colossenses, em que diz, adverte os colossenses, essa comunidade cristã, para não se deixar enganar por meio de filosofias e vãs especulações, segundo uma tradição dos homens e não segundo Cristo, não é? Por outro lado, aqui outra passagem também de São Paulo, na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, em que São Paulo diz que enquanto os judeus pedem sinais e os gregos procuram sabedoria, os cristãos anunciam Cristo crucificado. E este anúncio de Cristo crucificado é um escândalo para os judeus, uma loucura para os judeus. Não sei se já ouviram, provavelmente já ouviram estas passagens. Depois também nos Atos dos Apóstolos refere-se a presença de epicuristas e estoicos, duas escolas filosóficas importantes nesta altura, que conversam com ele, com São Paulo, com Paulo, e consideram que Paulo diz coisas que soam estranho para eles, não é? E eles querem saber mais, não é? Portanto, aqui acho que uma tensão, por um lado, entre uma oposição entre o cristianismo, ou se quiserem, a pessoa de Cristo, e a vida cristã e o Evangelho e as filosofias, por um lado uma oposição, por outro lado algum diálogo, e portanto temos aqui uma certa tensão logo para perceber esta noção e a dificuldade desta noção de uma filosofia que poderia ser cristã eventualmente, não é? Por um lado uma loucura no lado do cristianismo, para usar o termo de São Paulo, e por outro lado a razão e a filosofia, não é? Pronto. A expressão filosofia cristã, vou fazer um breve percurso histórico. A expressão filosofia cristã aparece com este senhor, Rufino de Aquileia, que é uma cidade ali no norte de Itália, do século, como vêem, IV, V. Ele foi contemporâneo e conheceu São Jerónimo, que foi um grande tradutor da Bíblia para o latim, e este Rufino também traduziu muitos textos gregos, não propriamente os textos bíblicos, mas os textos daquilo que se chamam os padres da Igreja, como, por exemplo, Orígenes, e outros que escreveram textos em grego. Ele traduziu muito para latim e referiu-se a esses textos, ou esse conjunto de textos, como uma filosofia cristiana, uma filosofia cristã, não é? Santo Agostinho também vai seguir esta tradição de usar a expressão filosofia num sentido positivo, filosofia cristã, também vai utilizar essa expressão, e um bocadinho a ideia que vai ser muito marcante no Ocidente, não é? Para os filósofos ocidentais, cristãos ou não. Santo Agostinho vai ter um impacto grande, muito grande mesmo. Esta ideia que a filosofia está ligada a uma procura da verdade, e a verdade, sendo a pessoa de Cristo, digamos assim, toda a filosofia seria cristã por natureza, ou tenderia para isso, não é? As filosofias que são uma preparação para o Evangelho, que ainda não encontraram totalmente, ou uma preparatio evangélica, diz assim, não é? Mas havia esta relação intrínseca entre filosofia e cristianismo, porque ambos estão ligados ou procuram estar ligados a uma verdade, não é? Portanto, temos aqui a noção de filosofia como ciência e conhecimento da verdade,
mas não só isso, também como uma sabedoria de vida, não é? Como uma sabedoria de vida, não é? Depois, a fé e a razão que se complementam reciprocamente, não se distinguem, distinguem-se uma da outra, mas complementam-se, não se separam, complementam-se reciprocamente e ajudam a integrar e a dar sentido e inteligibilidade, se quiserem, a essa vida, a essa sabedoria de vida, não é? Esta ideia de que, sendo a verdade ligada a um Deus que se revela na Bíblia e na tradição e na pessoa de Cristo, implica que a razão que consiga chegar à verdade não seja completamente autónoma, a razão natural, não é? No sentido que provém desse Deus e está ligada a esse Deus, não é? São certos pressupostos que Santo Agostinho vai assumir. Depois, na filosofia grega havia muita noção, Aristóteles fala disso, também citando outros autores anteriores, que a filosofia começa por uma espécie de sentimento de espanto, de maravilhamento pelo facto das coisas existirem, o ser e estarmos aqui, por exemplo, a falar, apesar das circunstâncias não permitirem que eu esteja em Lisboa e vocês também e todos juntos, em regime presencial, mas um espanto pela existência. A filosofia começa por isso e Santo Agostinho refere isso também como uma certa abundância de graça, não é? Depois, nesta procura de verdade, também um certo desejo de superar o finito e a contingência e o próprio pecado, que é uma carência de graça, não é? Um certo desejo de mais, no fundo, de salvação, não é? Portanto, esta procura da verdade e esta filosofia enquanto sabedoria de vida, que é mais do que uma ciência ou conhecimento de uma verdade objetiva, é também uma salvação, que é uma verdade também subjetiva, no sentido de uma realização plena da nossa vida, daquilo que sentimos. Não é? Isto vai ser muito importante para certos autores nos quais nos vamos focar aqui, neste mini curso, como por exemplo Londel, esta ideia, esta concepção de filosofia. Não é? Esta expressão de Santo Agostinho, em latim, que basicamente significa acreditar para que eu possa compreender, não é? O ato de fé permite-me compreender a vida, os fenómenos, as minhas percepções com uma maior inteligibilidade, com uma maior razoabilidade, se quiser. Não é só uma razão que vai chegar à fé, sozinha, autónoma, de uma forma autónoma, mas é no ato de acreditar que eu posso conseguir compreender melhor as coisas, do ponto de vista racional também. Tudo isto está muito centrado numa certa continuidade que se estabelece entre um Deus dos filósofos e um Deus bíblico. Se quiserem, se tivéssemos que escolher um bocadinho as passagens bíblicas, talvez tivéssemos escolhido mais aquele diálogo do qual se fala no livro dos Atos dos Apóstolos entre Paulo e alguns epicuristas e estoicos, que querem saber mais, eles dizem isto soa-nos estranhos, mas queremos ouvir-te. E depois eles também se retiram no final, mas pronto, mas em todo o caso eles têm um desejo de dialogar, de falar, mais essa passagem do que uma oposição muito radical entre o Cristo crucificado e as filosofias, não é? A ideia nesta continuidade do Deus dos filósofos, se quiserem, e o Deus bíblico, é compreender como a regularidade dos fenómenos naturais, não é, pode ser percepcionada como um reflexo da bondade e da beleza e da ordem divinas, não é? E tudo isso está ligado a uma expressão que se utiliza, que alguns autores utilizam, um deles é, por exemplo, o anterior Papa Bento XVI, Ratzinger, que falava sobre uma opção que a Igreja primitiva terá optado, segundo a sua interpretação, pelo Logos. Logos aqui no sentido não só de palavra, mas também de razão, de inteligibilidade. Não é? Isso seria, no fundo, esta opção seria a ideia de que os primeiros cristãos colocaram-se ao lado de uma tradição que vinha do passado, dos gregos,
de certos filósofos, como Platão, por exemplo, entre outros, Xenofontes, entre outros, que rejeitaram as mitologias e os deuses meramente míticos e o culto que não tinha qualquer ligação à filosofia que eles procuravam elaborar, rejeitaram isso em prol do logos, da razão, chegando a uma certa noção de uma origem única, não vamos chamar Deus, mas eles não chamavam assim, aliás, porque normalmente a palavra deuses, no plural, estava ligada àquilo contra o qual eles se opunham, mas a ideia de que havia o bem, o uno, qualquer coisa ou o motor inamovível, se quiserem, qualquer coisa, uma origem, uma razão a que eles chegavam. Não é? E os cristãos, segundo esta ideia, puseram-se do lado dessa tradição. Tanto assim foi que foram considerados e foram martirizados no início por serem considerados ateus, de não prestarem o culto a essas religiões, não é? Nomeadamente ao culto que era devido ao imperador. Mas esta opção da Igreja primitiva pelo Logos, pela razão, considera que a razão que está em Deus também está contida na criação. Deus inscreve o Logos na razão, portanto há uma imanência do Logos divino em toda a criação, e é por isso que ela tem uma regularidade de fenómenos e tem uma inteligibilidade, uma razoabilidade, uma ordem e também uma bondade e também uma beleza, não é? Precisamente por isso. Porque a criação participa da natureza de Deus, que é racional. E a razão também participa, não é? As criaturas participam todas dessa natureza de Deus. Aqui uma passagem bíblica: o Senhor impôs ordem às obras magníficas da sua sabedoria e ele existe antes de todos os séculos dos séculos. Pronto. Esta ordem que Deus impõe na criação, não é? Que é reflexo reflexo da sabedoria divina. Criação que é inteligível e é um bocadinho diferente de religiões anteriores, pagãs, se quiserem, em que os deuses agiam de forma arbitrária e as coisas do mundo tinham um espírito, as árvores podiam ter um espírito, tudo podia ter um espírito e era difícil de prever a ordem das coisas. Aqui as coisas têm uma ordem impressa por Deus, Deus pode intervir segundo a sua vontade, mas respeita uma certa autonomia dessa ordem. Deus também tem essa natureza racional e as coisas participam dessa ordem. Nem todo o cristianismo lê assim a história da Igreja, nem todos os cristãos leem assim a história da Igreja. Isto é um cristianismo, se quiserem, de uma tradição mais católica, mas pronto, esta a ideia da opção da Igreja primitiva pelo Logos, pela razão. No fundo é que Deus, por um lado, não é indiferente e separado em relação ao mundo, Deus está em contacto com o mundo, mas não age de forma arbitrária no mundo. Não é? O mundo que teria uma natureza caótica, absurda e não teria sentido. Nem o mundo, nem a nossa vida, nem a nossa existência. Portanto, a ideia é que, segundo esta opção pelo Logos, o mundo, e cada um de nós, participa da natureza de Deus. Nesta opção pelo Logos, alguns dos primeiros cristãos, que às vezes se chama na história da Igreja os padres da Igreja, alguns dos padres da Igreja, apropriaram-se de uma tese do estoicismo, das razões seminais, das razões, lá está a palavra logos, está ali, não é? As razões seminais, ou o logos seminal, não é? Que haveria uma semente, era como uma espécie de semente que estaria em todas as coisas que existem, em todas as criaturas, e também em cada um de nós. E depois as pessoas, São Justino, que foi um diácono, um mártir, poderiam ter acesso integral ao Logos, no caso de terem uma relação com a pessoa de Cristo,
ou um acesso seminal ao Logos, que são todas as pessoas e todas as escrituras têm acesso seminal, porque todas as coisas participam do Logos. Santo Agostinho também vai cristianizar esta tese das razões seminais, dizendo que Deus criou o mundo através do seu Logo, da sua palavra, depositando na matéria essas razões seminais que participam da natureza divina. Não é? Portanto, vemos aqui uma certa continuidade também entre os filósofos anteriores ao cristianismo e depois alguns cristãos que podemos discutir se são filósofos ou não, mas pronto, do pensamento de alguns cristãos. Não é? Há alguma continuidade. Aí está o São Justino. Eu queria-vos deixar esta passagem da sua primeira apologia, que é um texto que ele escreve a um imperador, para defender os cristãos e tentar que eles deixem de ser perseguidos, basicamente. E nesse texto, é engraçado, São Justino vai dizer que Sócrates, por exemplo, entre outros, pode ser considerado cristão. Ele vai dizer isso, não é? Cristo é o primogênito nascido de Deus, seu Logo, no qual todos os homens participam. Sendo assim, os que viveram conforme o verbo aqui é o Logos, não é? Os que viveram conforme o verbo são cristãos, ainda que tenham sido considerados ateus. Tal como sucedeu entre os gregos com Sócrates e Heraclito, e entre os bárbaros com Abraão, Ananias, Azarias e Misael. E muitos outros cujos feitos e nomes que seria difícil enumerar, omitimos por enquanto. Portanto, basicamente, a ideia é que muitas das pessoas que procuraram a verdade, autenticamente, na sua vida e com coerência, muitas vezes até pagando com o preço da própria vida, como o caso de Sócrates, São Justino também vai falar disso, podem ser consideradas, diz ele, cristãos no sentido em que são fiéis ao Logos, que têm uma relação muito, muito fiel e muito próxima com o Logos, com o verbo. Depois, para terminar esta introdução e irmos mesmo ao nosso tema do nosso mini-curso, para terminar esta introdução da filosofia cristã, por aqui um princípio de um concílio, Concílio Vaticano II, que cita o concílio anterior, o Concílio Vaticano I, portanto, da Igreja Católica, nesta ideia também da opção pelo Logos. Eu insisti que seria um cristianismo mais católico, que afirmaria isso. Autores como Karl Barth ou outros protestantes não vão aceitar essa interpretação, mas, em todo o caso, é a ideia de que Deus, como princípio e fim de todas as coisas, isto é importante, é como princípio e fim de todas as coisas, não é necessariamente o Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, mas pronto, Deus como princípio e fim das coisas pode ser conhecido através da razão natural e através das criaturas. Pronto. Depois cita-se aqui uma passagem de São Paulo também que tenta para fundamentar esta afirmação. O concílio também ensina que deve atribuir-se à sua revelação poderem todos os homens conhecer com facilidade, firme certeza e sem mistura de erro aquilo que nas coisas divinas não é inacessível à razão humana. Deus, como princípio e fim das coisas, pode ser conhecido à luz da razão natural. Portanto, esta ideia de uma certa continuidade entre razão e revelação, se quiserem. Há uma certa continuidade aqui. Não há uma oposição, uma separação, mas há uma certa continuidade. Depois, a expressão da filosofia cristã é praticamente inexistente entre os autores da escolástica. Nos primeiros 16 séculos da era cristã, a expressão não existe, praticamente. Depois, eles preferem falar de sabedoria cristã e de teologia cristã. Basicamente, a ideia é que a filosofia tem uma autonomia, tem os seus próprios fins naturais e imanentes, e completa-se na sua própria esfera. E, portanto, a filosofia pode ser só Aristóteles, por exemplo, sem ter a questão do cristianismo. Mas
poderia ser auxiliadora, poderia auxiliar a teologia e devia servir a teologia. Portanto, há aqui um primado da fé sobre a razão deve se adaptar à fé e servir a própria fé, digamos assim, mas, por outro lado, também a razão impõe limites à própria teologia, que não pode dizer coisas que não sejam razoáveis, não é? Portanto, há aqui a ideia de procurar um concordismo, é um termo técnico, um concordismo, entre a filosofia e a teologia. Porque a fé, considera-se que a fé não deve ser irracional. Muito também por esta questão da opção pelo Logos, não é? Mas a questão de Deus e da revelação enquadra-se no âmbito próprio da teologia. A ideia é que quando se falava de Aristóteles fazia-se filosofia, mas quando se começava a falar de Deus e da revelação já se deixava de fazer propriamente filosofia e passava-se a entrar na teologia, sendo auxiliado por alguns métodos filosóficos, mas já não era filosofia em termos estritos. Portanto, não havia propriamente filosofia cristã para estes autores, não é? Depois fala-se da fé que procura a inteligência e também de uma inteligência, de uma razão, se querem, que está à procura da fé. Pronto. Depois, nesta data, há uma ontologia importante publicada por André Martin, de textos de Santo Agostinho, que ele chamou filosofia cristã. Então, isto pronto, eu vou passar aqui. A expressão, a partir daqui, vai se tornar cada vez mais frequente durante os séculos XVIII e XIX, e em França surge esta revista, que foi muito importante na altura, no século XIX até inícios do século XX, a Annales de Philosophie Chrétienne, que fez com que esta expressão fosse muito, muito usada, não é? Depois, para reforçar isso, surgiu uma encíclica do Papa Leão XIII, Aeterni Patris, em 1879, cujo subtítulo é sobre a filosofia cristã. E a ideia é apresentar a filosofia cristã como a filosofia de São Tomás de Aquino, ou a filosofia e teologia de São Tomás de Aquino, não é? E esta expressão, filosofia cristã, passa a ser muito utilizada, sobretudo nos anos 20, 1920, é muito, muito utilizada, e separa um bocadinho uma tendência dos católicos, que nesta altura defendem essa expressão, filosofia cristã, e os protestantes têm uma tendência mais fideísta, mais no sentido de separar um pouco a razão da fé, da teologia, um salto de fé que separa um bocadinho, se afasta e às vezes pode ser mesmo absurdo em termos racionais. E pronto. Nesse contexto, só para dizer que nesta encíclica de Leão XIII, em que se impõe o pensamento de São Tomás de Aquino, basicamente no contexto de grandes sistemas filosóficos que explicavam todas as dimensões do ser humano e por vezes toda a história, o Papa sentiu necessidade de encontrar uma filosofia que também desse resposta às mesmas questões de uma forma cabal e pragmática e simples, não é? Portanto, foi uma maneira de dizer nós também temos respostas para as questões, não é? Na nossa tradição. E depois, em 1931, surgiu um artigo deste senhor aqui, que se chama Émile Breillet, que se perguntava se existe uma filosofia cristã. É a tradução do artigo, não é? Será que existe uma filosofia cristã? Não é? Ele foi um historiador da filosofia, Émile Breillet, e a resposta dele era negativa, não é? Não existe uma filosofia cristã, não é? Ele é um ateu, um autor assumidamente não cristão e ateu, não é? E este artigo lançou um grande debate entre vários autores deste ambiente francófono, acho que podemos falar um bocadinho sobre esse debate, não é? Foi um debate muito vivo nos anos 30, não é? Foi também um debate sobre a natureza da própria filosofia, da razão, do que é racional ou não, e do próprio ser humano. Acabou por ser isso que acabou por ser debatido. Muitas vezes quando se debate a existência de alguma coisa, normalmente é porque o objeto sobre o qual estamos a falar, se calhar tem alguns problemas ou de identidade
ou de justificação de existência. Não é uma coisa que existe cabalmente, não precisa de ser discutida. Eu lembro que com o Francisco Mota, nós tínhamos aqui uma cadeira de filosofia portuguesa, e quando se discutia também se existia uma filosofia portuguesa, normalmente era sinal que se calhar não existia. Não é? Não sei se foi isso que aconteceu aqui, mas pronto, mas vamos falar um pouco sobre esse debate em torno da noção de filosofia cristã. Não é? Começando muito brevemente pela tese do Émile Brillet, é que para ele, pronto, a filosofia cristã não existe. Dizer filosofia cristã é um pouco como dizer círculo quadrado, basicamente não pode existir, e pode-se falar tanto de filosofia cristã como de outra coisa qualquer cristã, como de matemática cristã ou geometria cristã. Portanto, não faz muito sentido adjetivar a filosofia de cristã ou não cristã. Não é? Filosofia é filosofia, cristianismo é cristianismo. São coisas diferentes. E o argumento dele passa por mostrar que a atitude do filósofo consiste em duvidar, em pôr tudo em questão. Essa é a atitude que caracteriza, se quiserem, o método filosófico, ou os diversos métodos filosóficos. A capacidade de pôr as coisas em questão e não dar nada por adquirido. Não é? Enquanto que a atitude religiosa, neste caso do cristianismo, se define, na expressão que ele utiliza, por um dogmatismo que consiste em aceitar, a sentir uma revelação que vem de fora de mim e que eu não ponho em causa, não ponho em questão. Não é? Depois, o conhecimento da fé cristã dá-se por esse meio da revelação, não é? E há aqui uma obediência a uma certa autoridade religiosa, que pode ser a Escritura, a Bíblia, ou o magistério de uma igreja, ou uma autoridade de uma igreja, seja quem for, mas não há esta atitude filosófica de ter a capacidade de pôr tudo em questão e de chegar às coisas por si mesmo e através do uso da razão. Não é? Depois a sua argumentação passa muito por opor a filosofia grega à filosofia que ele chama cristã medieval. Não é? E a filosofia grega, para ele, tinha por objetivo investigar racionalmente um princípio originário e imutável de todas as coisas, o tal logos universal, não é? E o cristianismo vai impor esse princípio como um Deus que age de forma arbitrária, na maneira de pensar deste autor Émile Brillet. Não é por uma razão, não é por uma razão que eu possa compreender, mas é por uma vontade de um Deus que transcende essa razão e transcende tudo quanto existe, não é? Porque para os gregos esse logos universal não transcendia propriamente o universo, nem a matéria. A matéria era eterna. Para Aristóteles a matéria é eterna, não é? Por exemplo, e os princípios depois também são. Portanto, a tese também está ligada, esta tese, e aqui acho que é interessante, está ligada a uma interpretação também da história da filosofia. Os padres da Igreja, para o Émile Brillet, não fazem filosofia. Portanto, há ali um período, quando o cristianismo se impôs no Ocidente, em que a filosofia estagnou. Ele não diz propriamente que regrediu, mas que estagnou, basicamente. Porque eles limitaram-se a copiar os gregos, às vezes a corrigi-los em função da revelação cristã, para que a revelação cristã pudesse bater certo com a filosofia, mas não houve mais nada na filosofia. Foi um copiar daquilo que já existia, ou de algumas coisas. Não é? A este propósito, pronto, não vou perder muito tempo, na tese de doutoramento do Karl Marx, ele faz o elogio ao grito de Prometeu, que diz que odeia todos os deuses, e refere-se precisamente a São Paulo, que opõe filosofia à doutrina de Cristo crucificado, e pronto, e esta ideia de que não pode, há uma incompatibilidade intrínseca entre cristianismo e filosofia. Não é? Isto aparece na tese de doutoramento do Karl Marx, que é sobre a filosofia da natureza de Epicuro e Demócrito.
Pronto, basicamente, para este autor, há uma ordem eterna do mundo, na filosofia grega, leis imutáveis que podemos conhecer, um determinismo cosmo-racional que podemos conhecer, enquanto que no cristianismo há um providencialismo religioso, uma arbitrariedade divina. Um Deus que intervém mudando essa ordem que existe, segundo o que lhe apetece, segundo a sua vontade. E nós, no limite, nunca podemos conhecer totalmente essa vontade, não é? Transcende sempre tudo o que nós possamos compreender. Para ele, Santo Agostinho entrou em contradição com o cristianismo, depois, se quiserem, podemos falar um bocadinho sobre isso, é a forma como Santo Agostinho se apropria de Platão e de Plotino. E São Tomás de Aquino não entrou propriamente em contradição, mas submeteu a filosofia à teologia. E, portanto, o que mostra que a filosofia parou ou foi submetida a uma instância diferente daquilo que é estritamente filosofia. Depois, vários autores vão aparecer nesse debate, vão reagir a esse artigo muito polémico de Émile Brillet, desse histórico da filosofia, e nós vamos nos deter em alguns autores, não é? A ideia é que todos estavam de acordo que existiam filósofos cristãos, o Émile Brillet não diz isso no seu artigo, não é? Da mesma maneira que existem físicos cristãos ou jogadores de futebol cristãos. Mas a relação é acidental, não é intrínseca, não é? E quando esta relação se torna intrínseca, para ele deixava de ser filosofia, passava a ser teologia ou uma filosofia adulterada e enviesada. Deixava de ser estritamente filosofia. Hoje, se calhar, vamos ficar só com o Gilson. Eu peço desculpa, acho que falei demais na introdução, mas pronto. Vamos ficar só com a resposta de Gilson a este senhor Émile Brillet. E amanhã depois vemos o Blondel e os outros dois autores. Este autor aqui vai começar por responder de um ponto de vista histórico, o Etienne Gilson, não é? Começa por responder de um ponto de vista histórico e ele começa por tentar mostrar como a revelação, com as noções que traz, gera razão, dá matéria para a razão pensar e desenvolver e chegar a desenvolver a própria filosofia que vinha dos gregos, não é? Já vou aprofundar isso, não é? Mas a ideia é um bocadinho que, através de noções como criação, criar a partir do nada, noções como a encarnação, um Deus transcendente que assume uma natureza humana, carnal, afetiva, se quiserem. Uma noção como ressurreição do corpo, da carne. Todas essas matérias, a própria noção de Deus no sentido cristão do termo, foram matérias que a filosofia não foi capaz de ficar indiferente a essas noções, a esses dados, e se desenvolveu a partir daí, não é? Uma filosofia que se desenvolve a partir de uma reflexão sobre a revelação, digamos assim. Portanto, ele começa por tentar mostrar, historicamente, uma grande fecundidade intelectual deste pensamento cristão. Portanto, é outra leitura da história da filosofia, é outra leitura da Idade Média, muito concretamente da Idade Média. É interessante que ele vai usar também o termo filosofia cristã para falar da filosofia medieval, mas para dizer que há um progresso. Ele fala mesmo de progresso, explicitamente. Ele fala de evolução também, explicitamente, num livro que se chama Deus e a Filosofia. Ele procura mostrar esse progresso, essa evolução. Portanto, trata-se de uma constatação histórica, que existiram filósofos que se serviram do cristianismo, ou se quiserem, da revelação, para filosofar. E isso é irrecusável para ele. Há um exercício cristão da razão. E esse exercício da cristão da razão tem a legitimidade de ser nomeado como filosofia. A revelação é um auxiliar da filosofia, mas como muitas vezes filósofos usavam coisas da literatura do seu tempo
como auxiliar para a revelação. Não tem nada que... Não é menos legítimo do que uma filosofia que usa outros auxiliares, considera o Etienne Gilson. Neste caso, o ser cristão do filosofar não é meramente acidental, é essencial. Não é? É essencial. E por isso pode-se dizer filosofia cristã. Ele vai defender que sim, que se pode dizer filosofia cristã, no sentido em que é uma filosofia particular. É um ramo da filosofia. Não é toda a filosofia que tem que ser cristã. É um ramo. É uma possibilidade. Trata-se de uma filosofia que tem fontes e postulados próprios, mas não menos legítimos que os axiomas e as fontes e os postulados das outras correntes filosóficas. No fundo é isso. Depois, para além da história, para além desta argumentação histórica, do ponto de vista da análise histórica, o Etienne Gilson propõe também a tese da unidade do sujeito. A unidade do sujeito. A unidade do sujeito significa que esta relação entre filosofia e cristianismo não pode ser meramente acidental quando existe um sujeito que é filósofo e também ao mesmo tempo cristão, e é os dois inseparavelmente e no exercício da sua razão. Não só no exercício da sua razão, mas na sua experiência de vida, nas suas opções de vida, naquilo que ele sente, na forma como ele percepciona as coisas. Da mesma forma que um ateu, não é? Também tem essa unidade do sujeito, ou um muçulmano, ou seja quem for, e portanto esta ideia da unidade do sujeito significa que é importante também adjetivar a filosofia, porque a filosofia não é como a física, em que a pessoa vai para um laboratório, por exemplo, e se abstrai completamente da sua vida naquilo que está a fazer. Na reflexão filosófica sobre a percepção que eu tenho da realidade e o sentido que lhe atribuo, e à minha própria realidade também de um ponto de vista subjetivo, eu não posso fazer essa dissociação. É impossível. E, portanto, é importante adjetivar a filosofia. E, portanto, é possível que exista a filosofia cristã, mas não é a única que existe para Etienne Gilson. Não é? Nesse sentido, a forma como Santo Agostinho se apropriou da filosofia de Plotino, por exemplo, é legítima, não é? Também porque quando nós nos apropriamos de um autor ou de uma tradição, não temos que ficar com tudo, não temos que ser completamente fiéis a esse autor. O facto de não sermos completamente fiéis ao autor não significa que estejamos a entrar em contradição, como diria o Émile Brillet. Significa que estamos a pensar a partir desse autor e a apropriar-me de alguns conceitos ou métodos desse autor. Mas não significa que estejamos a entrar em contradição. Por outro lado, também temos legitimidade para querer usar a revelação como uma fonte das nossas reflexões, porque é isso também, se isso for aquilo que performa toda a vida do sujeito que está a filosofar. Ele tem essa legitimidade. Por outro lado, não é possível permanecer neutro ou indiferente ao facto religioso e à questão de Deus. Não é? O Gilson considera que todo o filósofo, ou toda a filosofia, terá de escolher, explícita ou implicitamente, entre uma de três alternativas, ou o teísmo, ou o ateísmo, ou o agnosticismo. E a filosofia cristã encontra razões filosóficas, racionais, se quiserem, para essa escolha. E não menos legítimas que outras opções. Pronto. Aqui alguns livros que talvez são os mais importantes deste autor, Deus e a Filosofia Cristã de São Tomás de Aquino e o Espírito da Filosofia Medieval. Todos estes livros são escritos também nesta polémica sobre a noção de filosofia cristã e com digamos assim, em refutação de Émile Brillet, mas também em refutação de outros autores cristãos, como Blondel, por exemplo, que têm outra perspectiva, não é? Portanto, é interessante que neste debate os próprios autores que defendiam a noção de filosofia cristã não estão de acordo também entre si. Mas pronto,
Para Émile Étienne Gilson, a filosofia grega tem uma grande separação entre o exercício da razão e o culto e a prática religiosa e a fé, se quiserem, num termo mais cristão, e a fé. Mas há uma separação na filosofia grega entre o tal logos e os deuses, e o mundo dos deuses. A tal filosofia que se pensava como sentido para as coisas e para a minha vida, e depois a prática religiosa da cidade, ou que uma cidade impunha das tradições da religião. Havia uma separação nesta ótica, nesta interpretação do Étienne Gilson, entre o uso da razão e a religião, se quiserem assim. E o uso da razão era confinado a esse conhecimento das coisas. Em conhecimento das coisas. E os deuses, vários, estariam fora desse mundo da razão e da verdade. E nem interessava muito que fossem verdade. Enquanto que ele considera que a filosofia cristã, aqui podemos dizer medieval, não é? Procurou uma integração, e na sua opinião alcançou, uma integração coerente e harmoniosa de todas as dimensões do ser humano e da realidade. E, portanto, não existe essa separação entre razão e religião, e também entre estética, ética, afeto, modos de vida. As coisas integram-se numa unidade coerente. E, portanto, ele vai optar por essa filosofia cristã, que para ele é o tomismo. Portanto, ele é um autor assumidamente tomista, São Tomás de Aquino, digamos assim, que para ele é o clímax. Eu não digo que esteja de acordo com este autor, mas ele é, nesse sentido, segue aquela encíclica do Papa Leão XIII. O tomismo é este clímax da filosofia cristã, não é? E a partir daqui a filosofia começou a degenerar-se. Ele usa essa expressão no livro Deus e Filosofia, que faz um percurso da história da filosofia a partir da relação da filosofia com Deus e com a questão de Deus, e ele considera que o tomismo foi o clímax desta integração, desta harmonia de todas as coisas. Não é? Um autor como Blondel não estará de acordo com Étienne Gilson, apesar de também defender a noção de filosofia cristã. Portanto, que ele basicamente diz que a filosofia grega vê a origem numa matéria eterna e em princípios metafísicos, que também são um pouco abstratos, e coisas, podem ser também coisas, esses princípios metafísicos, mas aqui há uma pessoa na filosofia cristã. Na origem está um criador, um ser pessoal que respeita esses princípios metafísicos, mas vai mais para além, com o qual se pode ter uma relação, o qual pode ser adorado, etc. Prestar-se um culto religioso, etc. Portanto, há essa harmonia entre filosofia e religião. Enquanto que os gregos, considera o Étienne Gilson, tentaram sistematicamente explicar todo o universo através de um ou diversos princípios que eles consideravam ser coisas, a filosofia cristã consegue integrar uma pessoa como a origem de tudo. Não é? Citando um versículo bíblico do Êxodo, em que Deus revela o seu nome a Moisés, que é um nome estranho, eu sou aquele que sou, e a Gilson fala de ele que é a origem no cristianismo. Não é? E isso permite a tal integração de todas as esferas, porque se trata de uma pessoa. E os gregos não tinham isso. E permite também uma evolução na própria filosofia e da metafísica, na ótica do Étienne Gilson. Ele considera que há 3 modos de negar essa possibilidade da filosofia cristã, que ele rejeita os 3, não é? O primeiro ele chama-lhe teologismo, também normalmente eu acho que se chama fideísmo, portanto é esta ideia de separar o conteúdo da fé e a razão. Defendendo a fé, eu tenho que abdicar da razão, e há certas tendências de correntes protestantes. Ele refere-se a Lutero e a Kierkegaard, mas mesmo antes da Reforma, autores como Occam e também a mística renana, Mestre Eckhart,
estariam um pouco nesta tendência. Uma tendência diferente seria aquela que separa a razão da fé, mas escolhe a razão, e limita o exercício da razão a uma racionalidade à racionalidade das ciências empíricas e exatas. Não é? É um bocadinho a tese do Émile Berrier, este racionalismo estrito, um certo também positivismo que ele partilhava e que também vigorava na altura, né, nesta época. Depois, um certo neoescolasticismo, que também pode ser certas correntes neotomistas, que o próprio Etienne Gilson refuta, que consideram que a filosofia cristã não existe, mas pode haver uma filosofia que está de acordo com o cristianismo, não é? E que é usada pela teologia para compreender e aprofundar os conteúdos da fé. Mas, nesse caso, o papel que a fé cristã desempenharia seria extrínseco, exterior à atividade filosófica. E ele não concorda com isso. Portanto, ele considera que São Tomás é, de facto, filosofia cristã. Depois, só uma breve referência para terminar, e acho que hoje poderíamos ficar por aqui e dialogávamos um pouco, a este senhor que provavelmente ninguém conhece, Leon Brunswick, que é também um autor que teve uma relação com a fé muito ambígua, mas entrou também neste debate e evoluiu na sua posição à medida que dialogava em grande parte com Etienne Gilson. Num primeiro momento, ele vai dizer que basicamente é quase impossível que exista uma filosofia que seja especificamente cristã, que seria uma filosofia que pudesse encontrar sem a fé, sem partir da fé, sem o a priori da fé, da revelação, que encontrasse as soluções cristãs para problemas genuinamente filosóficos. Depois, dialogando com a tese de Gilson da unidade do sujeito, ele considera que existem filosofias cristãs legítimas e dá o exemplo de Pascal e da doutrina do pecado original, que dá uma solução para a finitude do homem, aliada à questão de querer superar essa finitude, querer um certo desejo quase de infinito. Não é? Também o argumento da aposta, não é? Que eu tenho tudo a ganhar se apostar que Deus existe e não tenho nada a perder se fizer essa aposta, portanto, devo apostar que ele existe. Não é? E uma aposta que engloba todo um modo de vida, não é? Uma maneira de viver. Não é? Eu creio que já são 9h55. Francisco, creio que se calhar ficaríamos hoje por aqui e continuávamos amanhã com o Maurice Blondel, que vai contestar o Etienne Gilson e vai debater com ele, e depois entrarmos também nos outros dois autores da manhã. Eu prometo ser mais breve amanhã para conseguirmos percorrer todo o nosso caminho que eu propus. Pode ser, Francisco? Pode, nós temos um bocadinho ainda, não temos aqui ainda nenhuma pergunta. Ora bem, nenhuma pergunta e entraram agora duas. Então, vou enviar... Interrompo se calhar o compartilhamento. Uhum. Vou-te enviar aqui uma pergunta, Andrés. Ok. Uma boa pergunta para começar. Uhum. E se houver mais, se for enviadas para mim, eu envio para ti. Ok. Então, ok. A distinção é uma boa pergunta, é uma excelente pergunta. É interessante para leres a pergunta, Andrés. Sim, sim. A distinção, segundo Gilson, eu diria que fica um pouco na questão de método. Enquanto que a teologia parte de acolher e aceitar um determinado conteúdo de fé, seja na Escritura, na Bíblia, ou
no magistério, numa autoridade de uma igreja à qual eu quero pertencer, a filosofia teria outras fontes, teria outros começos. Podia começar a partir da minha experiência só, e podia também pegar num conteúdo de fé, com muita legitimidade, mas não o aceitar de uma maneira acrítica, partindo da minha existência e integrando numa racionalidade que é minha, né? que não me é imposta de fora. E, portanto, eu creio que era um bocadinho uma questão de método, ou o aceitar acriticamente e depois começar a integrar isso, seria mais a teologia, ou começar da minha experiência, começar dos dados da minha razão natural, se quiserem, que também põem a questão de Deus. A questão de Deus pode ser posta para Etienne Gilson só a partir da razão natural, e depois também dialogar com os conteúdos que vêm da revelação. Mas não começar a priori por aí. Seria um pouco essa distinção. Em todo o caso, não existe uma separação. Não existe uma separação. Para ele, existe a distinção, mas não estão separados. Está ali outra pergunta? Tens mais duas enviadas para todos. Ok. Mais duas? Ok. Ok. Vou começar pelo concordismo. Então, para o concordismo, a relação que se estabelece entre razão e conteúdo eu tenho o conteúdo da fé, parto do conteúdo da fé e vou tentar dizer que ele não contradiz a razão. Só isso. Mostro que ele não contradiz a razão. Isto seria uma atitude de um certo concordismo. Imaginem, por exemplo, um conteúdo de fé. Vamos tentar dar um exemplo. Um exemplo um bocadinho polémico. Nossa Senhora concebeu Jesus de forma virginal. E eu depois tenho este conteúdo e depois vou tentar explicar como é que isto não contradiz a razão natural, não é? É difícil. Mas se eu conseguisse fazer isso, e há quem ache que consiga, estaria a fazer o concordismo. Outra coisa seria eu perceber que nessa doutrina aquilo tem um significado para a minha existência de salvação, dá-me uma inteligibilidade. Já seria mais do que concordismo, seria uma relação mais intrínseca entre o conteúdo da fé e a filosofia, mais também existencial. Não sei se ajudei. Esse é o que eu vejo. A segunda pergunta, também muito, muito boa. Se uma das grandes questões da filosofia é a questão de Deus, como é que aconteceu historicamente o conflito com a filosofia cristã? Pronto. Por duas razões. Talvez. A primeira é que, sendo a questão de Deus uma questão filosófica, nós podemos responder negativamente. Filosoficamente, há pessoas, o Emile Brier iria responder negativamente. Deus não é, ou não existe, como preferirem. E, portanto, ou é uma projeção. Deus é uma projeção do ser humano. Depois, porque quando se fala de filosofia cristã, é difícil perceber se essa filosofia é mesmo filosofia ou já é uma teologia, ou a questão que se coloca é como é que uma filosofia pode integrar conteúdos que vêm de uma revelação religiosa ou teológica, mantendo-se ela própria filosofia. É uma questão complexa. Até que ponto essa integração é legítima, não é? Eu integrar dados da Bíblia. Agora, se eu os integro como integro dados da literatura de Homero, aí eu acho que sim, acho que estamos no horizonte da filosofia.
Se eu os integro como um a priori que não pode ser discutido, que não pode ser está refletido de uma maneira mais livre, aí se calhar já se sai de um âmbito filosófico. Em todo o caso, também está aqui a questão da escola de Viena. Claro que o positivismo lógico vai reduzir a filosofia e a própria linguagem, não é? E o sentido da linguagem a tudo que possa ser empiricamente verificável. E, portanto, nesse sentido, a questão não é só da filosofia cristã, mas da própria filosofia, da própria racionalidade. Portanto, nesta ótica, palavras como Deus não têm sentido. Dizer que Deus é bom é uma frase que não tem sentido, porque não posso aplicar isso a nada que empiricamente exista. E lá está. E isso não tem só impacto na questão da religião, mas na tal questão da ética, da estética, do belo, da afetividade, das emoções. Tudo isso se insere aqui, não é? Portanto, aquilo que eu acho mais interessante, pessoalmente, na tese do Gilson, é aquela harmonia, aquela integração das várias dimensões do ser humano. Ele considera que para ser filosofia, nenhuma dessas dimensões deve sobressair, não é? Se eu privilegio só a revelação e imponho isso às outras, tem que se adaptar logo a priori, já não estou a fazer filosofia, não é? Não sei se ajudei, Francisco. Sim, também há uma expressão que se utiliza, e o Gilson utiliza neste livro Deus e a Filosofia, está aqui em português. Este livro curioso, ele escreveu muito em inglês, originais, ele, apesar de ser francês, ele escreveu muito originais em inglês, também porque viveu nos Estados Unidos. Neste livro, ele fala de teologia natural. E a teologia natural para ele é uma disciplina da filosofia, basicamente. Quando eu estou só através da razão a colocar a questão de Deus. Não só a questão de Deus existe, mas a questão o primeiro princípio das coisas. Não é? Ele considera que mesmo os gregos têm uma teologia natural. Que eles nunca usaram essa expressão. No fundo é uma metafísica, ou pelo menos uma parte da metafísica, que procura a origem das coisas, o sentido, o motor imóvel de Aristóteles, por exemplo. Ele coloca como teologia natural. Ou o bem em Platão também. Ou o uno em Plotino. São o princípio de tudo o que existe, não é? O princípio da existência, não é? Porque é que as coisas existem, não é? Porque o ser inato, tudo isso leva também à questão de Deus e à questão filosófica de Deus. Ok, a encarnação. Eu creio que naquele dogma, acho que é um dogma, o Francisco corrige-me se eu estou a dizer errado, aquela frase do Concílio Vaticano II, da Dei Verbum, que nós podemos chegar através da razão natural como Deus como princípio e fim de todas as coisas, não é? Eu acho engraçado que lá não diz que Deus é encarnado. Aí não diz que podemos chegar através da razão natural. Portanto, tem que haver uma relação para que se possa pensar depois dessa revelação, a posteriori dessa revelação, a encarnação de Deus, o facto da encarnação de Deus. Agora, acho que isso poderemos pensar na encarnação também não como uma coisa irracional, mas não como um fruto da razão. É algo que, de facto, alarga a razão e faz-nos pensar mais e ver inteligibilidade, dar inteligibilidade onde nós não víamos antes dessa revelação. E aí o Gilson talvez também tenha uma certa razão, não sei o que é que acham, mas no sentido em que há certos dados da revelação que têm uma fecundidade intelectual, uma fecundidade filosófica que nos levam a pensar mais. Mas não é filosofia no sentido em que se chega a esses dados só através do uso da razão. Não se, quando o Concílio diz que é Deus como princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido pela razão natural.
Mas ele não diz que a pessoa de Jesus Cristo encarnada pode ser conhecida, podemos chegar através da razão natural, não diz isso. Isso é engraçado, essa precisão, Deus, pois precisa, mas como princípio e fim de todas as coisas, é que pode ser conhecido com a razão natural. E, portanto, eu acho que isso também é um ponto importante no diálogo com algumas correntes protestantes, que desconfiam mais desse uso da razão para se chegar a Deus, não é? Têm um certo medo que seja uma idolatria, uma fabricação nossa, um Deus fabricado pela nossa razão, por nós próprios. Pronto, talvez também tenham uma certa razão. Há aquele livro muito bonito do Kierkegaard, em que ele fala, ou Kierkegaard, não sei como é que se pronuncia, acho que é Kierkegaard que se pronuncia, mas não interessa muito, mas o Temor e Tremor, em que ele fala do salto da fé do Abraão, o exemplo do salto da fé, e ele diz mesmo que Abraão abdica da razão natural, da razão terrestre, a expressão é da razão terrestre, abdica dessa razão para dar um salto no absurdo, segundo a lógica dessa razão natural, que seria o tal sacrifício do seu filho. O único filho que ele tinha, e que Deus lhe prometia que ele ia ter uma descendência que superaria a das estrelas, não é? E ele está disposto a sacrificar o filho, acreditando que a sua descendência vai ser superior à das estrelas, como Deus lhe prometeu. É algo que para Kierkegaard é um exemplo de um abdicar da razão para a fé. Portanto, uma descontinuidade entre filosofia, se quiser, ou razão, e experiência religiosa e fé. A tese do Jason é diametralmente oposta. É uma harmonia entre essas várias dimensões, entre a fé, a razão, e o sujeito tem uma unidade. Eu não posso dissociar a minha fé quando estou a exercer a razão, no caso de ater. Ou não posso dissociar o meu ateísmo, no caso de ser ateu, no momento em que estou a exercitar a razão. E por isso a filosofia é intrinsecamente adjetivada, ou adjetivável. Enfim, não sei se ajudei. Bom, Andrés, isto é para o primeiro dia de 3, isto é uma ótima introdução, temos mais 2 dias inteiros, não temos que ter pressa. Se entre hoje à noite e amanhã durante o dia também houver alguma coisa que surja e que vejam que vale a pena trazer para início da conversa, se enviarem um e-mail, por aqui o meu endereço, se enviarem um e-mail para mim, eu faço chegar ao Padre Andrés e podemos também começar assim a sessão da manhã, se for preciso. É um ótimo início, um ótimo ponto de partida. É bom ver tanta gente com interesse em temas de filosofia cristã às 10 da noite de uma terça-feira. Vamos ver quem é que resiste amanhã. Mas é um ótimo início, Andrés. Obrigado por esta primeira sessão. Amanhã... Obrigado eu. Amanhã começamos com Blondel e depois vamos percorrendo e depois podemos falar um bocadinho entre nós. Obrigado a todos, espero ter ajudado. E pronto, muito obrigado a todos pela presença e obrigado, Francisco, pelo convite e pela tua presença. Boa noite, até amanhã. Obrigado. Obrigado.